Mais uma vez, o evangelista Wander de Oliveira, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vim trazer mais uma palavra de Deus para o povo de Colatina, o povo do Brasil e o povo da terra e do estado do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração para que Deus venha me usar para trazer uma palavra diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, aqui estamos mais uma vez, nesta manhã, Senhor, para buscar a Tua face e a Tua presença, meu Deus. Senhor, venha, meu Deus, nos encher com a graça, a virtude e o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, apregoar a Tua palavra conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos corações, Senhor, através desta palavra. Deus. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas acima de tudo te agradecemos pela Tua salvação e te pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, meu Deus, para que nós possamos ser dignos de pronunciar tão gloriosa palavra, meu Deus. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Amado, te peço em nome de Jesus Cristo, te agradeço. Amém. Solicito a todos que estão do outro lado, vão ver este vídeo, que digam amém também. Em nome de Jesus. Nós não vamos fazer menção da palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim. Eu quero dar uma explicação também, antes, que meu rosto fica mudando de cor por causa da imagem que passa no hino que eu, no fundo, que eu rodo, mas eu acho que, não sei se, acho que fica melhor, não ficar mais alegre o vídeo, mudando de cor o rosto. Mas vejam bem, meus queridos, a palavra do Senhor diz assim, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aliás, eu queria citar aqui o nome do conjunto de adolescentes da minha igreja, do meu ministério, é Efésios. Eu quero mandar um beijo para todos aqueles adolescentes lindos lá, neste momento. Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa leitura é uma leitura muito importante, é um estudo bíblico muito importante que precisa de ser ensinado às pessoas. Então nós vamos gravar vídeos de um item, ou talvez 2 itens, ou 3 itens no máximo, talvez. Vamos falar sobre ele, porque cada item tem uma revelação de Deus muito importante para nós
Nós precisamos de destrinchar, esmiuçar ao máximo possível esta palavra para que nós possamos ter entendimento. Mas então vamos ficar nesse aqui, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, meus queridos e minhas queridas, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos numa guerra. E uma guerra só vence se a gente entrar armado com as armas corretas. Aqui eu acabei de ler que nós precisamos de revestir-nos de todas as armaduras de Deus. O que é uma armadura? A Bíblia está escrita numa linguagem contemporânea da época dela. Naquela época, os soldados usavam armadura. Então, o apóstolo Paulo comparou a guerra do Evangelho, a guerra contra o diabo, com um guerreiro que vai entrar numa guerra. Naquela época não podia de maneira nenhuma um guerreiro entrar numa guerra sem as armaduras, sem a armadura. O que é a armadura? A armadura é a proteção que o soldado tinha para entrar na guerra e não morrer. E assim somos nós também nos dias de hoje. Só que nós não vamos usar a armadura de um soldado romano, porque ele estava se referindo às armaduras que usavam um soldado romano naquela época. Eles tinham armaduras de couro de animais muito grossos, de forma que não podia penetrar a espada, ou tinham armaduras de telas de aço ou de ferro, onde não poderiam penetrar espadas ou lanças. Usavam também capacete, usavam escudo, usavam espada. Mas a armadura fala a respeito da proteção que nós precisamos de ter para entrar nesta guerra. Queridos, é fácil servir a Deus? Não, não é fácil. Quem fala para você que é fácil está mentindo. Nós recebemos bênçãos, milhares de bênçãos. É maravilhoso, mas tem guerra. Não é de qualquer maneira, não. Quando fala aqui a respeito das armaduras que nós precisamos de ter para estar nesta guerra e sermos vitoriosos, está falando da proteção que nós precisamos de ter. E como é que um servo de Deus se protege? Não é com a armadura física ou material. A proteção dos servos de Deus está escrito lá no Salmo 91. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os guarda, e os protege, e os livra de todo mal. Porque existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. O mundo físico é aquele que nós vemos com os nossos olhos. O mundo espiritual é aquele que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas ele é tão real quanto o mundo físico e material. A Bíblia diz no Salmo 91, vou repetir para ficar bem claro, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Quer dizer, não é ao redor de qualquer um, é somente ao redor daqueles que temem a Deus. O que é temer a Deus? É tremer de medo na presença de Deus? Não. Temer a Deus, a palavra temer ou temor, é uma palavra conjunta. É uma palavra que mistura medo com amor. É como o amor de um filho por um pai. Um filho, ele desobedece o pai castiga ele e ele fica com medo. Mas ao mesmo tempo ama, porque sabe que o pai está fazendo aquilo para o bem dele. Então aquele que teme ao Senhor é aquele que sabe que Deus é poderoso para castigá-lo
mas também sabe que Deus é maravilhoso para amá-lo. Esta é a condição para que nós venhamos, é uma das principais condições para que nós venhamos a vencer esta guerra. Nós precisamos de ter medo do Senhor, mas amar o Senhor. Nós não podemos pregar tão somente um Deus que castiga, mas nós devemos pregar acima de tudo que Deus é amor. Por que é amor? Porque um pai que deixa o seu filho fazer o que quiser, ele não ama o seu filho, porque o seu filho vai entrar por caminhos errados. Isso é natural, isso é normal, porque é tendência carnal do ser humano procurar caminhos errados. Eu, por exemplo, na minha casa, eu só deixei que meus filhos tivessem celular a partir dos 15 anos de idade. Mas mesmo assim eu ficava no pé deles, fiscalizando eles, para não deixar eles ficarem vendo coisas ruins. Muitas pessoas dizem hoje, já vi pessoas falando, internet é coisa do diabo. Isso é mentira, gente. Internet é coisa de Deus. Só que o diabo deturpa e quer usar para o mal. Assim como tantas coisas que Deus criou, em que o diabo usa para o mal. Como o sexo, por exemplo. O sexo é uma coisa linda. O casamento, dentro do casamento, direitinho, dentro da normalidade, da forma como a natureza criou. É lindo. O amor entre o rapaz e uma moça é maravilhoso. Quando eles chegam ao casamento, constituem família, uma família honesta, trabalhadora, responsável. Então assim é o inimigo. Ele torce todas as coisas que Deus cria para o lado dele. Eu fico observando pais que deixam os filhos ficarem assistindo coisas terríveis no celular. As pessoas que agem dessa forma não temem ao Senhor. Os pais que agem dessa forma não temem ao Senhor. Me perdoe falar com vocês, mas eu preciso de falar essas verdades para vocês, para o bem de vocês, para o nosso bem, para o meu bem. Nós precisamos de fiscalizar, principalmente, todos nós precisamos, mas principalmente aqueles que se dizem servos de Deus, nós precisamos de ser sacerdotes do nosso lar. O que quer dizer a palavra sacerdote? A palavra sacerdote foi uma tribo de Israel separada por Deus, que foi a tribo de Levi, foi separada para ser sacerdote. Sacerdote tinha a incumbência de levar a oração do povo a Deus e trazer a mensagem de Deus ao povo. E assim nós precisamos de fazer também dentro da nossa casa. Nós precisamos de trazer a mensagem de Deus para a nossa casa e levar a oração da nossa casa para Deus, dos nossos familiares. Mas também o sacerdote tem outra função também. Ele tem a função de fiscalizar o templo, o funcionamento do templo, em todas as coisas, tanto na área financeira, na área material, como também na área moral, na área ética. E muitas pessoas pensam que nós devemos ser assim somente dentro da igreja. Nós precisamos de fiscalizar. Não, nós precisamos de fiscalizar em todo lugar que nós estamos, porque após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o templo do Senhor mudou de lugar. O templo do Senhor deixou de ser o templo de Salomão em Jerusalém, a Basílica de São Pedro em Roma, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, deixou de ser
a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, deixou de ser o Templo de Salomão, da Igreja Universal, deixou de ser o templo sede da Igreja Deus é Amor e também da Igreja Assembleia de Deus. E o templo e a morada do Espírito Santo hoje são as próprias pessoas, somos nós. Nós somos um templo ambulante. Nós somos uma igreja ambulante. Em todo lugar que nós estamos, nós precisamos de ser igreja. É claro que nós não vamos, no trabalho, ficar pregando a palavra de Deus, mas nós podemos dar o exemplo de várias maneiras. Eu, por exemplo, no meu local de trabalho, eu deixava uma Bíblia em cima da mesa. Eu lia ela? Sim. Algumas vezes, quando eu ficava assim atribulado, angustiado, preocupado com alguma coisa, eu ia ler uma frase da Bíblia, porque isso me trazia paz. Me trazia paz também para todo o ambiente de trabalho. Então, assim, nós precisamos de agir em todos os lugares. Por isso que a Bíblia é muito importante. A gente não pode deixar de cumprir o nosso contrato de trabalho. Mas se todas as empresas e dependências públicas, empresas privadas e dependências públicas e empresas públicas, começassem a orar dentro do seu local de trabalho, o ambiente seria outro, seria muito melhor. Mas nós vejamos, queridos, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os guarda e os protege, os livra de todo mal. Esta é a armadura de Deus para nós. Esta é a armadura de Deus que nós precisamos de ter todos os dias da nossa vida. Ok? Então nós precisamos de andar no temor do Senhor para que nós possamos estar armados com os anjos do Senhor e não venhamos a ser atingidos pelos dardos inflamados do maligno, que a todo momento arma laço em nossos caminhos para tentar nos destruir. Mas os anjos do Senhor, eles vão ao redor de nós, quebrando as correntes, tirando os espinhos, assim como aquele hino que tem, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. Meu Deus! Então, esta é a armadura de Deus, a qual o crente, o servo de Deus, o cristão em geral, ele deve procurar a andar com eles. Mas precisamos de falar uma coisa. Nós podemos também tirar essa armadura. Como que nós tiramos essa armadura e perdemos a guerra? Quando nós pecamos. Porque os anjos do Senhor, eles não tomam parte nos pecados do homem. Por exemplo, uma pessoa quando xinga, ela expulsa os anjos do Senhor de perto de si e chama a presença do diabo para perto de si. Uma pessoa quando fala um palavrão, ela expulsa os anjos do Senhor de perto de si e chama a presença do diabo para a sua vida. Quando uma pessoa ela ouve uma música do mundo que entra em contradição com a palavra de Deus, ela expulsa os anjos do Senhor de volta de ti e chama a presença do diabo para si. Assim é a guerra que nós estamos nela. Nós precisamos de aprender a lutar se nós quisermos ser vitoriosos. Precisamos de escolher o lugar onde nós devemos estar. Precisamos de escolher aquilo que nós vamos ver na internet. Porque a internet não é mal, somos nós que somos maus e escolhemos programações erradas para assistir.
Tem tantas coisas, tantas formas de se divertir sem pecar. Por exemplo, na igreja cantando louvor a Deus, na marcha para Jesus, evangelizando. A melhor coisa que o servo de Deus faz é evangelizar. Sair na rua evangelizando, pregando para as pessoas. Eu faço isso. Na igreja também, no templo, no ministério. Então a melhor coisa que tem para que nós estejamos revestidos com a armadura de Deus é fazermos a obra de Deus, estarmos fazendo a obra de Deus, estarmos ocupados com a obra de Deus. Na palavra de Deus está escrito assim: bem-aventurado aquele quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, revesti-nos da tua armadura, meu Deus. Meu Pai querido, meu Pai eterno, a armadura do Senhor, meu Deus eterno. Uma delas é os teus anjos acampados ao nosso redor. Mantenha os teus anjos acampados ao nosso redor. Dai-nos sabedoria, inteligência e discernimento de espírito, para nos afastar dos lugares e das más companhias que nos trazem más influências. Para que os anjos do Senhor permaneçam ao redor de nós, é preciso que nós andemos em santidade. Dai-nos a tua força, Senhor, para que nós andemos em santidade de vida. Pai amado e Pai santo, assim te peço, em meu favor, em favor de todos que vão ver este vídeo, em favor de todos os moradores da terra, em nome de Jesus. Amém. Eu solicitar também a você que faça a inscrição no canal, acione o sininho, acione todas, e compartilhe este vídeo para o máximo possível de pessoas, para que todos possam ser abençoados. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. E que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E vou fazer só mais uma oração. Quero solicitar a você que vai ouvir este vídeo, que repita assim comigo. Não precisa de ser com a boca para as pessoas ouvirem, não. Pode ser com a mente, só no pensamento. Você repete assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. E te peço que o Senhor venha perdoar os meus pecados que eu cometi desde agora e para trás, e venha me dar a força necessária para que eu não peque mais. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, para que eu nunca venha entrar em condenação. Repita essa oração que eu acabei de fazer. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, procure um pastor, procure um ministério, se apresente, fala com ele que você aceitou Jesus através desta pregação e que você quer perseverar nos caminhos do Senhor. E pergunte ao pastor o que é que você tem que fazer para efetuar isso na sua vida. E assim, agradeço a todos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.